Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui estou eu, professora Denei Carla, novamente para darmos continuidade à nossa quarta oficina das Olimpíadas de Língua Portuguesa. Nós, nesta oficina, temos estudado 3 gêneros textuais. Primeiro, diário; segundo, relato histórico; terceiro, memórias literárias. Essa oficina tem o título de Parecidos, porém diferentes, porque realmente são textos muito parecidos, embora muito parecidos, são totalmente diferentes, né? O diário relata coisas do dia a dia do próprio autor, o relato histórico relata fatos rotineiros, mas de muitos anos atrás, e relata muitos anos, séculos, essas coisas. E memórias históricas, memórias literárias, né? São coisas realmente do passado, recente, de coisas importantes que nós guardamos em nossa memória, não é isso? Então, hoje, eu vou ler para vocês analisarem, nós vamos ler juntos, nós vamos ouvir, na verdade, né? É uma memória muito bonita de Memórias de Livros, de João Ubaldo Ribeiro, e eu gostaria que nós lêssemos juntos. Eu aqui tenho essa história num acervo que eu tenho aqui para a internet, lembrando que esses conteúdos que nós estamos estudando, todos esse acervo bibliográfico está no site das Olimpíadas de Língua Portuguesa, e em muitas aulas eu coloco links, como a aula a oficina falando sobre o museu, né? Coloco links que vocês são direcionados para realmente as aulas, o site onde tem muitas informações, e vocês são direcionados de acordo com o site das Olimpíadas de Língua Portuguesa, tá bom? Então, vou começar agora, espero que vocês leiam também, que vocês consigam enxergar. A letrinha tá pequenininha, mas acho que dá pra gente ver e interagirmos juntos, tá bom? Vamos lá. Memória de Livros, João Ubaldo Ribeiro. Morávamos sempre em casarões enormes, de grandes portas, varandas e tetos altíssimos, e meu pai, que sempre gostou das últimas novidades tecnológicas, trazia para casa tudo quanto era tipo de geringonça moderna que aparecia. Fomos a primeira família da vizinhança a ter uma geladeira, e recebemos visitas para examinar o impressionante armário branco que esfriava tudo. Quando surgiram os primeiros discos long play, já tínhamos a vitrola apropriada. E meu pai comprava montanhas de gravações dos clássicos, que ele próprio se recusava a ouvir, mas nos obrigava a escutar e comentar. Nada, porém, era como os livros. Toda a família sempre foi obsedada por livros, e às vezes ainda arma brigas ferozes por causa de livros, entre acusações mútuas de furto ou apropriação indébita. Meu avô furtava livros de meu pai. Meu pai furtava livros de meu avô. Eu furtava livros de meu pai e minha irmã, até hoje, furta livros de todos nós. A maior casa onde moramos, mais ou menos a partir da época em que aprendi a ler, tinha uma sala reservada para a biblioteca e gabinete de meu pai. Mas os livros não cabiam nela. Na verdade, mal cabiam na casa. E embora os interesses básicos dele fossem direito e história, os livros eram sobre todos os assuntos e de todos os tipos. Até mesmo ciências ocultas, assunto que fascinava meu pai e fazia com que ele, às vezes, se trancasse na companhia de uns desenhos esotéricos, para depois sair e dirigir olhares magnéticos aos circunstantes. Só que ninguém ligava e ele desistia temporariamente. Havia uns livros sobre hipnotismo, e depois de ler um deles, hipnotizei um peru que nos tinha sido dado para um Natal, e que, como jamais ninguém lembrou de assá-lo, passou a residir no quintal, e não sei porquê, era conhecido como Lúcio. Minha mãe se impressionou, porque assim que comecei meus passes hipnóticos, Lúcio estacou. Pareceu engolir em seco e ficou paralisado.
Mas meu pai, talvez porque ele próprio nunca tenha conseguido hipnotizar nada, apesar de inúmeras tentativas, declarou que aquilo não tinha nada com hipnotismo. Era porque Lúcio era, na verdade, uma perua. E tinha pensado que eu era o peru. Durante toda a minha infância, havia 2 tipos básicos de leitura lá em casa: a compulsória e a livre. Essa última dividida em 2 subtipos: a livre propriamente dita e a incerta. A compulsória variava conforme a disposição de meu pai. Havia leitura em voz alta de poemas, trechos de peças de teatro e discursos clássicos, em que nossa dicção e entonação eram invariavelmente descritas como o pior desgosto que ele tinha na vida. Líamos Homero, Camões, Horácio, Jorge de Lima, Sófocles, Shakespeare, Euclides da Cunha, dezenas de outros. Muitas vezes não entendíamos nada do que líamos, mas gostávamos daquelas palavras sonoras, daqueles conflitos estranhos entre gente de nomes exóticos e da expressão comovida de minha mãe, com pena de Antígona e torcendo por Heitor na Ilíada. Depois de cada leitura, meu pai fazia sua palestra de rotina sobre nossa ignorância. E andando para cima e para baixo de pijama na varanda, dava uma aula grandiloquente sobre o assunto da leitura, ou sobre o autor do texto. Aula esta a que os vizinhos muitas vezes vinham assistir. Também tínhamos os resumos, escritos ou orais, das leituras. As cópias, começadas quando ele, com grande escândalo, descobriu que eu não entendia direito o ponto e vírgula e me obrigou a copiar sermões do padre Antônio Vieira para aprender a usar o ponto e vírgula, e os trechos a decorar. Pois é, pessoal, aí está a Memória de Livros de João Ubaldo Ribeiro, que também é um dos grandes escritores que nós estamos estudando também nas Olimpíadas de Língua Portuguesa. Então, aí está a diferença entre os 3 gêneros textuais. Quando nós formos começar a elaborar nossas propostas de memórias, e sei que vocês já estão elaborando, já estão fazendo, já fizeram entrevistas com os pais de vocês, com os familiares, para resgatar memórias do passado, e eu fico muito feliz com as devolutivas de vocês. E então, nós agora já estudamos o primeiro texto, o primeiro gênero, que era diário, o segundo, que é relato histórico, e agora o terceiro, que é memórias de livros. Espero que todos vocês tenham tirado as dúvidas, não tenham dúvidas. Se tiverem dúvidas ainda, me procurem, porque a gente realmente conversa, interage, debate e nós tiramos todas as nossas dúvidas, tá? Excelente aula para todos, espero que eu possa ter contribuído com a aprendizagem de vocês. Um beijo grande e fiquem todos com Deus. Tchau, tchau!